Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal, muito importante. Nós estamos tendo bastante visualização e poucos inscritos. Se inscreve aí, gostar do conteúdo, compartilha com os amigos, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. Se você tem amigo aí, ou parente que tem uma experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer contar a história dessa pessoa aqui. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa? Bora lá. Hoje nós vamos conversar com um cara que tem uma história maravilhosa para compartilhar com a gente. Vamos chamar ele aqui para contar essa história para vocês. E aí, querido, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigado aí pelo convite de estar participando aí. A gente fica muito agradecido aí pelo convite. O prazer é todo meu. Vamos lá, querido. Se apresenta pro pessoal aí. Fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes que você tenha a ideia de migrar. Ok. Meu nome é Marco Aurélio, tenho aí 32 anos. Eu sou de Minas Gerais, né? Sou na cidade do Triângulo ali, próximo a Uberaba. Nasci e fui criado ali em Campo Florido. E aos meus 18 anos eu fui para Uberaba em busca de melhoria, né? Minha cidade mesmo é uma cidade mais pequena, pequeno porte, e a gente sempre vai em busca de melhoria. Aí, antes de eu vir para cá, nos Estados Unidos, eu era motorista de ônibus rodoviário. Ah, ok. Aí, eu já tinha um sonho, né, de estar vindo para os Estados Unidos, e aí a gente conseguiu realizar esse sonho aí. Ah, me conta, você estava lá, trabalhando como motorista, e você falou que teve um sonho. Mas como que foi esse sonho? Começou como esse sonho aí? De onde veio esse sonho? Olha, a gente já, sim, vê passando na televisão quando era criança, adolescente, né, ver como é que é as coisas, e tinha em mente, em algum dia, poder chegar mais longe do que a gente pode, né. E eu conheci uma pessoa que namorei com uma pessoa, na verdade, né, e essa pessoa tem um irmão aí que eu falo para você, eu considero ele mais que um irmão para mim, né, e namorei algum tempo com a irmã dele, e assim que a gente separou, né, a gente ficou tendo essa amizade, esse tudo, e ele já estava morando aqui nos Estados Unidos. E a gente sempre conversou, sempre vinha conversando, e eu falava assim, um dia eu vou chegar aí, um dia eu vou estar aí, se Deus quiser. E o tempo se passou, e eu tentei o visto 2 vezes, né, eu tentei o primeiro visto em 2016, e o segundo visto em 2018. Tá. Infelizmente, assim, o visto foi negado, né, as 2 vezes, e a gente às vezes perde um pouco a esperança. Sim. Mas aí coisas veio acontecendo, a gente envolveu em outros relacionamentos, às vezes, assim, a gente até esqueceu um pouco esse sonho de lado, né? Isso aí não é para mim, né? Então vamos deixar de lado. E a gente foi vivendo. Aí chegou no ano de 2023 que as coisas voltou, esse sonho voltou ativa de novo aí. E graças a Deus deu tudo certo da gente estar vindo para cá. Ah, legal, cara. Então, as 2 vezes que tentou foi como turista, é isso? Turista, isso. A primeira vez eu tentei ir no Rio de Janeiro. Aham. E a segunda vez eu tentei em São Paulo. Ah, ok. Você foi nos 2 consulados, saiu com aquela folha rosa, né? Isso, aquela folhinha rosa que ninguém quer sair com ela. É verdade. Eu sei como que é. Deixa eu falar uma coisa pra ti. E aí, mas você tinha conhecido já nos Estados Unidos, né, já, né? Sim, eu tinha esse cara aí que é a irmã da minha ex, na verdade, né? Quando a gente namorava, quando eu namorava com a irmã dele, ele veio pra cá, né? Então, assim, fiquei tendo contato com ele só. É que eu falo, eu considero ele como irmão mesmo. E eu visto, você conseguiu, aí quando você conseguiu essa vez aí, qual visto que você conseguiu? Olha, infelizmente o visto nós não conseguiu, né? Ah, ok. Você Ah, pode falar? Você pode falar? posso, sim, aí E infelizmente aí, sim. tá, agora me conta, como que foi, então, essa questão de você ir, como que foi? Você estava no relacionamento na época, estava solteiro? Como que foi essa decisão? Não, eu tava num relacionamento aí de 8 meses.
quando eu vim para cá, né? É uma decisão bem difícil de ser tomada, né? Você vai em busca do seu sonho ou você fica ali naquele um relacionamento novo, tá fazendo bem para mim, né? Mas é uma decisão que você tem que tomar às vezes você se arrepende depois, às vezes não, mas aí eu optei por tomar essa decisão de manter o sonho que eu tinha de vir, por mais, sim, que a gente veio errado, né? Mas graças a Deus deu tudo certo aí. Ah, bacana. E como que foi isso aí? Como você conheceu aí os caminhos para você ir? Olha, a gente gosta que fala, né? Quando a gente quer, a gente vai atrás, né? Então a gente busca um contato, busca outro, e aí achei essa pessoa, né? Que a gente fala, né? Ela tá trazendo, e foi uma coisa assim, bem rápida, coisa de um mês mais ou menos, desde quando eu comecei a conversar sobre isso, minha vinda. Em um mês eu tive que arrumar minhas coisas tudo no Brasil, pedir conta de serviço, essas coisas, para estar viajando. Foi bem rápido mesmo. E aí que os amigos e os familiares falavam para você? Olha, quem ficou sabendo que eu vim na época foi, assim, só minha família, assim, de dentro de casa, né? Que era minha namorada, né? E meu pai, minha mãe, meu irmão, minha ex-cunhada, minha cunhada, né? Mais ninguém, nem amigos da empresa, eu não conversei com ninguém. Eu vim falar para amigos, para as pessoas que não é da família, depois que eu já estava aqui dentro. Aham. E que ano que você saiu daí? Eu saí do Brasil ano passado, 2023, né? Abril de 2023. Abril de 2023, então é recente, cara. É Legal. um ano e 3 meses que eu estou aqui. Eu saí no dia 4 de abril da cidade de Uberaba. Quando foi no dia 18 de abril, eu já estava na cidade que eu estou morando, que é Bridgeport, estado de Connecticut. Ah, em Canéric. Depois você escreve para mim aí no chat aqui, ó. Passa no WhatsApp o nome da rua, da cidade direitinho, para depois eu pesquisar umas fotos para colocar no final do vídeo para o pessoal. Ah, ok. E aí, vem cá, como que foi esse trajeto aí até chegar na América? Foi complicado? Olha, Foi fácil? Foi tranquilo? assim, a gente não pode falar que foi 100% tranquilo, né? Porque tem os perrengues, né? Mas, para mim, eu já sou, assim, meio aventureiro, né? Aham, Então, eu gosto meio da aventura. Para mim, sim, pelos perrengues que a gente passou, ainda assim, para mim foi muito bom, né? Porque o que a gente vê falar, na verdade, é só coisas ruins, né, que acontecem, não gosta assim, ninguém, às vezes, por mais ruim que seja, não fala o lado positivo também. aham. Mas, assim, graças a Deus, na minha viagem, assim, correu tudo tranquilo aí, tudo que foi prometido foi cumprido, e a gente passa uns perrengues nessa estrada aí, no decorrer da viagem passou um pouquinho, mas foi tranquilo, em vista de muitas pessoas que chegam aqui, que falam, que comentam, então, assim, porque minha viagem durou 14 dias, a gente vê gente falando aqui que ficou 3 meses, 2 meses para chegar aqui. Aham. Então, assim, conheci vários lugares, né, nessas passadas, e assim, E aí, você saiu da sua cidade. Pô, fala por onde você passou. Qual a cidade você passou? eu saí de Uberaba, aí fui para São Paulo, né, pegar Uhum. o avião no aeroporto de Guarulhos. Aí do aeroporto de Guarulhos eu fiz uma conexão em Colômbia. Aí Tá. em Colômbia eu peguei outro avião, fazer outra conexão em Costa Rica. E Costa Rica eu peguei uma conexão para El Salvador. Nossa, bastante. Bastante E conexão. aí de El Salvador até na Cidade de México foi tudo terrestre, né? Ah, ok. Foi de carro, barco, sim. Mas a partir que eu desci do El Salvador, aí a gente já estava como imigrante, né? Porque aí foi tudo que a gente fala, tudo escondido, né? Tá, entendi. Eita, você passou de barco, barco pequeno, barco grande, não teve medo, não? Não, dá um medo, né? Mas o barco que a gente estava era pequeno. Vamos pôr aí um barco para, se for para ver mais ou menos, um barco para 8 pessoas, 10 pessoas. Nós Ah, tá. estávamos em 30 pessoas no barco. Nossa, cara, que risco de afundar. Então, aí durou cerca de 5 minutos a travessia, né? Essa é a primeira travessia que a gente fez pro lado
esqueci o nome do país, da Guatemala. 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 E sim, mas é 5 minutos que parece que é 1 hora que você tá ali, parece que não vai chegar nunca. Imagino, eu estava pensando nisso agora. Então, um barquinho para 8, 10 pessoas, você com 30 pessoas no barco, sem colete, sem nada, e sim, só com sua fé mesmo ali. E você sabe nadar? Mais ou menos. Cara, e aí, me conta aí, atravessou com esse barco aí, chegou na Guatemala, é isso? Guatemala. E aí você tem os pontos que você tem que ficar escondido, né, essas coisas, mas aí a gente pegou um carro para ir para estar viajando. Essa primeira viagem de carro nossa durou 10 horas. Nossa, 10 horas, cara. 10 horas dentro do país de Guatemala. E sim, fugindo de polícia, igual assim, a gente tinha que ficar escondido, essas coisas. E um carro normal, né, para 4 ocupantes, né, e a gente estava em 8. Eita! Então, assim, sempre você anda, sempre está acima do permitido, né. E dessas 10 horas aí que a gente ficou no carro, a gente parou uma vez só. Meu Deus do céu. É bem assim. Cara, para ir no banheiro, o negócio tá tudo segurando, né? Não, aí igual aquele negócio, né? Evitar beber ali do mesmo possível, né? Mas parece que é uma coisa, né? Porque a adrenalina que você sente ali, que você passa na hora, e a preocupação, você lembra da família no Brasil, você lembra das coisas que podem acontecer, parece que assim, até a vontade de ir no banheiro, essas coisas, você não tem. Caramba, cara. E aí, como que foi? Qual cidade que você chegou lá para atravessar? Olha, o nome da cidade de Guatemala ali que a gente passou, eu não lembro, mas assim, aí a gente chegou já, que já era na madrugada, na cidade de Guatemala, a gente chegou no hotel, eram as 2 horas da manhã, e era 5 horas da manhã, a gente já ia sair de novo para pegar uma van para estar seguindo sentido rumo da cidade de México, para atravessar para o lado do México. E essa van era tipo esses ônibus coletivos da cidade, então para cá tem muito, em vez de ser 11 van, vai parando. E a gente entra nessa van aí e vem fazendo o percurso dela normal. Tá, como se fosse alguém indo trabalhar. Isso, como isso trabalhar. Mas assim, polícia para, pede documento, essas coisas. É bem. Assim, a adrenalina é bem grande, né? A gente fica com medo, né? E a travessia, você fez a travessia por Rio? Por onde você fez? Não, aí a gente chegou na cidade de México, né? Cancún. Cancún. Cancún, é. E em Cancún a gente ficou lá 4 dias. Tá. No hotel. E em Cancún já estava sendo pedido o visto, né? Já estava exigindo o visto, então, assim, o sonho de todo, assim, acho que muitos brasileiros é conhecer Cancún, né? E a gente estava lá em Cancún, não podia sair do hotel porque a gente era imigrante. Igual assim, se a imigração pegasse esse trem, então você teria problema. Então, assim, muita gente sai, tem medo, vai, mas eu preferi ficar mais resguardado mesmo, para não ter nenhum problema, né? Tá, entendi. E aí, de Cancún, a gente pegou um voo para Mexicali, onde que foi feito a travessia mesmo, né? A travessia foi terrestre, a gente veio pelo aquele, que o povo fala muito, né? Pelo Caicai, a gente se entrega para a imigração, né? E eles pegam ali, te levam para o abrigo ali e espera a decisão deles, né? Se vai te deportar, se vai te deixar entrar para você responder o processo. E no meu caso, graças a Deus aí, sim, permitiu da gente estar aqui, né? Tá, entendi. E qual a cidade que você chegou? Você atravessou, te liberaram? Como que é você foi preso? Como que é esse processo aí? É uma cela normal? Todo mundo junto? Como que é? Não, lá é todo mundo junto. A gente, para onde que eles levou a gente, foi um abrigo que a gente fala. Tá. Tipo um barracãozão lá, assim, tem a cela que ela é uma geladeira, porque eu falar para você, viu, vai ser frio para lá dentro.
Mas assim, não falta comida, não falta nada. A cada 2 horas eles pedem para você sair da cela lá, da sala, para estar limpando, fazendo higienização de tudo. Você passa, faz a fila, pega o seu comer. E, sim, graças a Deus, a gente foi bem tratado mesmo. E a gente fez a travessia de sexta para sábado, né? A hora que você atravessa o muro ali dos Estados Unidos com o México. E aí, no dia que a gente atravessou, tinha mais ou menos umas 600 pessoas. Nossa, cara, muita gente. Eu tenho até fotos, depois, se você quiser, eu te mando aí para você. Quero sim. E aí a gente te leva para abrir, te faz sua inscrição ali, seu cadastro, né? Seus dados, tudo, tá? Faz isso. Infelizmente, o que você tiver no corpo, com mochila, mala, que eles deixam você só com a roupa do corpo. Se você tiver 2, 3 trocas de roupa, eles não deixam, então é só a roupa do corpo você tá. Seus documentos pessoais, telefone, essas coisas, guarda, carregador, guarda, te devolve depois que te libera, né? Seja para deportar, ou senão seja para entrar no país. E aí, dei entrada no sábado. Quando foi no domingo, por volta de 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, ele já chamou para estar sendo liberado. Mas até então você não sabe, né? Se eles te liberou para te transferir para uma cadeia mesmo, né? Porque igual faz, ou pode ser deportado, ou o que seja que for. Mas aí, no meu caso, deixou a gente estar entrando aqui no país, né? E aí, dali, eles te levam até um ponto de apoio. Você está comprando sua passagem, né? Para o seu destino. E aí eles te libera desse ponto de apoio só a hora que você está com sua passagem comprada, que você mostra para eles que você está com sua passagem comprada. E aí meu primeiro ponto de destino foi Fênix. Aí eu fui para Fênix ali, fiquei em Fênix em 2 dias em Fênix, mas sim, já estava no hotel, tudo, que aí eu já estava livre, né, que a gente fala, né, mas só com a roupa do corpo. E esperando aí, o pessoal tá mandando a passagem para mim tá vindo para onde que eu tô aqui hoje. Então, bora lá. E aí você chegou em Phoenix. Phoenix é Arizona, é isso? Isso, Arizona. No Arizona. Aí do Arizona você comprou uma passagem de ônibus, é isso? Ônibus ou avião? Não, avião, comprou de avião. Ah, de avião. E avião você foi direto para onde você está agora, que é? Bridgeport. Connecticut, né? Connecticut. Agora me fala, chegou na América, agora eu quero saber, agora eu quero saber você, hein? Chegou na América, e aí? Você acreditou ou não? Como que foi você chegar? Uai, é aquele negócio, né? A gente, ó, primeiro, assim é que a gente já pisa, né? Que você atravessa ali o México ali para o Estados Unidos, que você pisa ali no chão americano, né? Já é assim, o primeiro passo a gente fala assim, eu consegui, né? Mas a gente já vê que as coisas é totalmente diferentes, não tem nada a ver assim com o Brasil, apesar que a gente ser brasileiro, tem o orgulho de ser brasileiro, mas a gente vê que as coisas é bem diferente mesmo. Como assim? Como que é essa diferença? Você está falando do que exatamente? Não, em questão das pessoas, até das pessoas, das próprias, igual o pessoal da imigração mesmo, o jeito que eles te tratam, com educação, hora nenhuma veio com falta de educação, igual, como a gente não fala inglês, eles tinham, no meu caso, né, às vezes, quando eu estava preso lá, veio conversar comigo, eu não sabia, não entendia nada, eles tinham as pessoas, o bilíngue, né, que traduzia para você. E esse tinha um aparelho também que você fala em português, também ele converte para inglês. Então, assim, me ajudou muito. E até em Fênix mesmo, que você chega só com a roupa do corpo ali, igual assim, a roupa do corpo tudo suja, né? Porque desde quando você atravessou, só com a roupa do corpo. E você chega no hotel aí, tudo sujo, igual meu tênis que eu tava era de cardaço, né? Lá na imigração não pode, né? Você tem que cortar, tirar seu cardaço. E então, assim, no Brasil, assim, no Brasil, às vezes as pessoas iam te ver e iam falar assim, não, aquele ali é um morador de rua. Mas aqui não, aqui eles vê e te trata como se fosse uma pessoa normal. Então, assim, eles não te julgam pela sua aparência aqui. Comigo foi desse jeito. E foi muito bacana, que aí depois que eu cheguei no hotel, que eu fui lavar minhas roupas, a roupa do corpo, né, pra estar seguindo viagem,
quando eu saí de Fênix, só com a sacolinha na mão, né, com os meus documentos, carregador, coisa da imigração. Então, assim, passei em 2 aeroportos depois de Fênix, eu não lembro como chama o outro aeroporto, antes de eu chegar aqui em Brítico, e pessoas, assim, não fica te reparando. Então, a Entendi. gente já vê essa diferença nessa questão aí. E quanto de dinheiro você levou, cara? Você ia ter que chegar, ia se virar, ia pagar aluguel, você ia ter que comprar coisa para comer, você ia ter que liberou aí da imigração, você ia ter que comprar passagem. Quanto você levou? Você lembra? Sim. Olha, eu cheguei aqui, é, aqui em Brítico com $100 no bolso. Cara, só $100? $100 cheguei aqui no bolso. E, igual eu falei, conheci uma pessoa aí, que é uma pessoa que a gente fica devendo um favor pro resto da vida, né? Que é, aqui na América, pelo que a gente vê falar, é muito difícil ter alguém que faz isso, que essa pessoa fez por mim. Uhum. E eu fiquei na casa dessa pessoa aí durante 2 meses, 2 meses e meio, mais ou menos, assim. Me ajudou em questão de serviço, questão de comprar roupa no começo que a gente não tinha, doação de roupa, a pessoa assim, me deu muita roupa que não usava. Então, assim, me ajudou bastante. Aí a gente fica grato, né? Porque hoje em dia, assim, já tem um ano que eu tô aqui, a gente vê conversas, né? Pessoas falam que chega aqui, que eu falo, gente, igual eu falo, né? Eu fui abençoado por Deus, né? Porque não é fácil, não. Então, ela me ajudou em questão de tudo: moradia, roupa, trabalho, e, e 2 meses e pouco que eu fiquei na casa dele, esses 2 meses que eu fiquei, ele não me cobrou nada nesses 2 meses, que eu já tinha, assim, já estava trabalhando, tá, essas coisas, mas ele falou, ó, daí esse dinheiro é seu, não quero nada seu. Então, assim, é uma gratificação que a gente fica tendo pro resto da vida, que é poucas pessoas que faz isso. Sim, bacana, cara, bacana mesmo. É importante isso aí. Pô, você vê que, poxa, não custa nada você ajudar, a pessoa está chegando agora, a pessoa está, né, começando ali a vida, que zera a vida, né? Você começa de novo, do zero. Sim. Você larga E tudo, aí, né? Larga meu sonho, né? Porque eu sou apaixonado por dirigir essas coisas, né? uhum, Então, assim, desde quando eu comecei a trocar minha carteira, já é sempre no Brasil, sempre fui pensando, tá, minha profissão de motorista, seja carreta, seja ônibus. Eu nunca, assim, fui invocado com, assim, minha paixão, que meu pai é caminhoneiro, né? uhum, E minha vocação foi sempre caminhão, carreta, essas coisas. Mas depois do meu primeiro serviço com ônibus, né, que foi na Contige, trabalhando na Contige, meu primeiro serviço de ônibus, eu comecei a me apaixonar pela parte do ônibus. E foi onde que eu larguei de mão a carreta e o caminhão e fiquei mais na área do ônibus. Aí trabalhei 1 ano e pouquinho na Contige, depois saí da Contige e fui para Real Express. ah, bacana, cara. E, O ônibus rodoviário, né? que aí a gente, quer dizer, aí você larga seu. Porque a gente tinha uns cursos, né? Já que eu trabalhava nessa área, você tinha que fazer curso passageiro, um autoescológico, então, assim, a gente larga uma profissão, né, para começar do zero, né? Vamos pôr aqui uma criança que nasceu aqui começar do zero, né? Então, assim, serviço diferente, trabalho diferente, costume diferente, até que você costuma, graças a Deus, minha adaptação, assim, foi bem rápida, em 3 meses, mais ou menos, eu já, assim, já me senti adaptado aqui, né, nessa terra. E aí, como você se vira com o inglês, cara? Então, o inglês, eu faço um curso, né? Aham, Eu faço curso online, a professora é até do Brasil. Eu comecei a fazer um curso ano passado mesmo, em outubro ou novembro, não sei. Mas, assim, aqui a comunidade brasileira é bastante. Onde que você vai, você encontra um brasileiro. Você vai na padaria, tem brasileiro, mercado brasileiro, açougue brasileiro. Eu trabalho com brasileiro. Então, assim, você convive mais com brasileiro. Sim que você usa a língua, né, que é o inglês e o espanhol, o Spanish, e então, assim, é que negócio, é a mesma coisa se estivesse no Brasil, né? Se você quer um trem, você tem que correr atrás, né? Porque não adianta também você ficar aqui também só, vou ganhar só dinheiro para mandar para o Brasil, para conseguir meus objetivos e ir embora.
Mas, assim, às vezes eu tenho uns modos de pensar diferentes, né? Enquanto eu viver aqui, eu não vou depender só de brasileiro. Então, assim, a gente vai ter comunicação com o americano, com o Spanish. Então, assim, eu optei tá fazendo curso de inglês, né? É bem difícil para mim, complicado, porque eu faço curso 2 vezes por semana, né? Mas, assim, você convive no meio de brasileiro. Então, assim, minha língua é brasileira. Então, assim, eu converso inglês muito, você vê o inglês muito pouco. Às vezes você está numa obra, no trem, tem um americano, conversa, está ali, mas você não está desenvolvendo a língua, né? Então, assim, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas, assim, aos pouquinhos a gente está aprendendo aí, na graça de Deus. É legal, tem que ter paciência, né? Que Não, uma tem hora vai. paciência, né? Paciência, foco, determinação. Porque da E aí, mesma forma, para eles não entendem o inglês, né? Mas está no país dele, né? Então, assim, sim. a gente é um imigrante aqui. Então, assim, a gente tem que se adaptar. Porque a Uhum. gente não sabe o dia da manhã, o que pode acontecer, o que não pode. Então, e eu tenho isso comigo, né? Então, assim, vamos, vamos para cima. Vem cá, aí você chegou aí, qual foi o seu primeiro emprego? Como que foi? Meu primeiro emprego já foi na construção, né? Aham, qual área da construção? Instalação de piso. Ah, instalação de piso, cara. Já ouvi Instalação de falar, já ouvi falar. Tem poucos vídeos sobre instalação de piso, assim, e falam que pagam bem, é verdade que paga bem? Olha, sim, na construção, assim, o que paga, assim, que hoje em dia que ganha mais é a instalação de pisos, né? Para a gente aqui, sim, é o único, acho que pode dizer que é o único tipo de serviço, né, em vista dos outros, de lixo. Na lixo também eu acho que é por diária, né? Mas os Tá. outros serviços, tudo aí é por hora, né? Então, É por assim, hora, é isso. por hora. E aqui a gente ganha, a instalação é por diária mesmo. Ah, entendi. Então não é por hora que você ganha, é o Não, dia, é por dia. a diária, isso é o dia. E aí, igual, pô, aqui é um país da oportunidade, né? Se você não dá certo num tipo de serviço, vou tentar outro, foi pesado para mim, vou para outro. Mas, assim, desde quando eu cheguei, graças a Deus, assim, né, comecei no piso e até hoje eu tô na instalação. Então, Foi assim, não complicado. fiquei mudando de serviço, Você então, assim, não adianta, pegou. né? Ah, sim, sim. Você pegou fácil aí a manha de instalar ou foi difícil para você? Não, no começo tudo é difícil, né? E até hoje a gente aprende, né? Cada dia você aprende uma coisa diferente. E tem muita coisa ainda que a gente tem que aprender, que não sabe fazer ainda, mas assim, eu não achei complicado não, sabe? Em qualquer tipo de serviço, seja aqui, seja no Brasil, tudo tem seu jeito de fazer, tem que fazer o jeito certo, então que aqui não muda muita coisa. Mas muitos, igual, posto muito vídeo no Instagram, essas coisas, né, do meu dia a dia um pouco, e as pessoas falam, Coreia, como que você aguenta ficar nessa posição, agachado, curvado? Mas é costume. Se eu tô aqui, a gente tem que acostumar com dor, com tudo, que seja o que for, a gente tem que Sim. seguir em frente. E explica para o pessoal aí que não sabe qual o tipo de piso que você põe, que não é piso cerâmico igual no Brasil, né? Não, aqui o cerâmico que a gente fala é o talho, né? É o pessoal que mexe com talho. Aqui é o piso de madeira, né? Que Uhum. o piso de madeira tem várias opções de jeito de você instalar ele, tem no, na cola, sem ser cola, só de encaixe, e o vinyl, que é um material só de encaixe. Tá. E depende, igual eu falo, cada dia você pega uma instalação diferente. Mas, assim, em geral, sendo de madeira, vinyl, que é o vinil que a gente fala, né? Qualquer tipo desse piso a gente trabalha. Só não mexe com a parte de cerâmica. Aí já é o pessoal que mexe com talho que a gente fala. Ah, tá. Ah, e aí, aprendeu a fazer aqueles cantos já, fazer aqueles cortes, para fazer Não, os aquelas emendas? cantinhos já assim, né? Tem uns cortes mais complicados, né? É, E os nas cortinhos que a gente ainda portas, fica em em frente às dúvida, a gente. portas ali, na soleira das portas ali, é complicado, né? Aí Passar os direito. cortinhos às vezes que a gente não sabe, assim, saber sabe, mas assim, muito serviço, igual eu faço, não tem que ter o máximo de agilidade possível para o serviço render, para acabar logo, né? E às vezes ali que a gente vê que não dá conta, a gente pede ajuda os amigos, companheiros que trabalham com a gente, que já é bem mais profissional, e para estar ajudando ali. Mas, assim, graças a Deus, assim, a gente não já tá ficando bom nesses cortes aí.
Ah, legal, cara. Os vídeos que eu vejo, o pessoal fazendo aqueles cortezinhos lá detalhado para encaixar direitinho. Eu falo, cara, isso aí é complicado. Eu já trabalho na área, então para mim é muito difícil, né, cara? Não, igual assim, às vezes a pessoa olha assim, né, só não, assim, não trabalha na área, ainda vê, e fala, não, mas um cortinho desse aí é facinho, apanhando para fazer um cor desse, tá? Mas na hora que você pega para fazer mesmo, passar madeira por baixo de portal, de porta, esse trem para não ficar o gap, né? Então, assim, não é fácil, facinho, facinho, não. É porque no canto, assim, tem o rodapé, é basement o nome? É baseboard. O baseboard, o que se faz é o acabamento, assim, esconde algumas pontinhas, né? Isso, Na aí ponta. tem igual, por exemplo, porque, igual fala, cada serviço que a gente pega é de um jeito. Tem casa que a gente vai fazer que está sem um baseboard, então você já pode deixar um espaço maior, que vai vir baseboard, vai vir shimold, então, assim, não tem problema. Agora tem casa que você vai fazer agora, já tem os baseboard, já tem, igual assim, aí não vai shimold, aí já tem que ficar mais exato, que não pode ficar o gap. Então, assim, Tá? cada serviço que a gente pega é um trabalho diferente, então, assim, E tem uns que são grampeados, né? Você encaixa e você dá uma grampeada, né, no canto, não é o isso? piso de madeira por si, todos a gente vai com grampo, né? Aí tem a Uhum. opção de, igual eu falo, de colocar cola, tem alguns pisos de madeira que é na cola e com grampo, e tem uns pisos mesmo que é só no grampo. Ah, ok. E aí trabalha de joelho ali, agachado o dia inteiro. Joelho agachado, curvado, e assim é o dia inteiro, e chega de tarde, a coluna tá doendo, costa tá doendo, mas aí você não fala, amanhã tem que fazer tudo de novo, né? Então, assim, você acaba acostumando com aquela dor ali, Sim, igual a gente fala, toma um Dorflex aqui para ver se passa a dor ali, para esperar no outro dia. E aí é compensador, cara? Compensador paga bem? Qual que é a média, a diária? Olha, diária varia muito, né? Depende aí de sua evolução do Da serviço, né? experiência, né? Aham. Da experiência. Então, Um assim, recém-chegado. Eu cheguei aí agora. Cheguei agora, bora lá trabalhar no piso. olha, sim, para quem hoje, sim, porque cada boss, né, que às vezes paga um valor diferente, mas assim, hoje, para quem, sim, eu acho que chega mais ou menos, o mínimo, assim, o mínimo seria uns US$ 120 a diária. Tá. Para Aham. quem Você trabalha a média de quantas horas por dia? Umas 10 horas, 8 horas, 10 horas. Aqui a Tá. gente tem hora para aqui a gente tem hora para sair de casa, né? Assim, não tem Ah, hora não para tem hora para chegar. voltar. Porque assim, o horário mais ou menos de trabalhar mesmo nas obras, essas coisas, é, é das 8, né? Das 8 às 5, 5 e meia, né? Mas aqui a gente tem dia que sai de casa às 5 e meia, porque o tráfego, né? A gente pega muito tráfego, então você 2 horas e meia num tráfego para ir para trabalhar, 2 horas para voltar. Então, assim, o trânsito aqui é bem complicado. Ah, sim, sim. E nem sempre o serviço é perto de casa, né? Não, Tem casa não. que tem obra que é longe. Sim, a gente põe, assim, tem serviço na região que a gente faz bastante aqui, né, mas vamos, assim, coisa aí, vamos pôr de 40, 50 quilômetros, todo dia, às vezes, assim, que é os mais, que a gente mais trabalha aqui na região, né, 30 quilômetros, é que eu te falo, você gasta 2 horas, 2 horas e meia para estar chegando no trabalho, devido ao tráfego. A gente possa vir direto aí, o tráfego de gente, mas como é que vocês aguentam isso? Mas tem que acostumar, né? Então, às vezes, você cansa mais do tráfego porque do que do próprio serviço mesmo. Porque às vezes você já Sim, fica 2 horas no trânsito ali, para você chegar para trabalhar, já chega ali com a mente ali pesada, né? sim, é verdade. E, Aham. E, cara, agora me fala, tu na América. Tu na América, aí você já caiu a ficha já, você ainda parte, você tá passeando em algum lugar e ainda fala assim, porra, eu não acredito que eu tô aqui. Me fala aí, como foi essa sensação aí, velho? uai, é aquela, né? Você chega aqui, assim, é diferente, né? Assim, paisagem é diferente, as casas é diferente, o jeito, assim, o jeito das pessoas dirigir são diferentes, né? E é que é negócio, você costuma, né? E é igual o pessoal fala aqui mesmo, é que é da casa para o serviço, serviço para casa, né? Uhum. Sim, final de semana passa muito rápido. A hora que você está de folga, final de semana, quando a festa, você já pensa que já é na segunda-feira. E, mas o cultura, assim, para mim eu acho muito bom isso.
Mas, assim, chega o final de semana, igual, assim, dá umas voltas, passear, e claro que a gente tem que fazer isso, né? Mas às vezes a gente tá tão cansado da semana, do serviço, e você quer ficar em casa, quer descansar, ficar só curtindo o descanso ali. Mas, assim, graças a Deus já conheci vários lugares aqui já, na região mesmo, né? Nova York mesmo, a gente mora em cerca de 1 hora de Nova York. A Ah, gente pega, pertinho. a gente pega quando vai, a gente vai de metrô, né? Que é bem mais prático para ir, menos cansativo. E conheci parques, museu, essas coisas tipo assim, né? Então, assim, a gente já conheceu bastante lugar. Ainda tem muita coisa que conhecer, né? E aí, como foi essa primeira vez em Nova York? Acreditou? A hora que você acredita, a hora que você tá lá, né? Você vê realmente, né? A vida inteira vendo pela televisão ali, tá? Essas coisas, né? Cenário de filme, né? Tudo pelo filme. Filme, essas coisas. A primeira vez que você tá ali, que você sente ali no caldo, né? Aí faz, gente, como que pode, né? Igual assim, é igual que eu falo, né? Se tem um sonho, tem que correr atrás, né? Por mais que às vezes que a gente veio do jeito errado, né? Que não é o certo, né? Mas, assim, nós coloca na mão de Deus e Deus sabe, sim, caminha, faz o caminho. Ah, é verdade. Ah, e a comida? Acostumou com a comida? Você cozinha? Como que é? Cozinha, aqui é comida para, igual fala, aqui a gente mora na cidade praticamente do Brasil, né? Tem um mercado brasileiro, vou ali no mercado brasileiro comprar. Então, assim, o que você come no Brasil, você come aqui também, né? Tem as comidas diferentes que a gente compra também, mas aqui a gente cozinha. Aqui hoje eu moro numa casa de família, eu Ah, ok. alugo o quarto, né? Sim. Alugo o quarto, mas você tem acesso à casa inteira, cozinha, igual assim, o banheiro é compartilhado, essas coisas, a gente divide as tarefas, né, de casa, mas é assim, é como se fosse pescando no Brasil, né? Sim, sim, sim. É, e essa pessoa que te deu o emprego aí, já conhecia? Alguém arranjou para você? Foi Não, eu vim, indicação? vim conhecer através de serviço, né? Que, igual assim, quando a gente chega, um dia você vai com um dia você vai com o outro, aí o Ah, outro não tem bom. serviço, você tem que sair procurando com o outro. E aí eu comecei, fui umas 2 vezes com ele, assim, ele foi tendo serviço, aí a gente foi indo, né? E aí foi indo, eu fiquei, assim, a gente fala assim, né? A gente é fixo, né? Porque quando você não tem, né, fixo com uma pessoa, cada dia você tem que sair caçando serviço com um. Com ele, não. Você sabe com ele você tem serviço ali, aí o dia que não vai ter, ele te avisa, né? Pra ir pra você procurar com outra pessoa, né? Mas, Uhum. assim, é bem melhor do que cada dia você tá indo com um, com outro, com um, com outro. Sim, é verdade. Na região que você mora aí tem muita construção, tem muita obra. Aqui é a região que por si é muita obra, né? Então, assim, tem muito, nossa, fala, tem muitas pessoas também, você vê muitas pessoas, manda nos grupos aqui, tô parado. Então, assim, infelizmente também, assim, tem muita gente parada ainda, né, todo mundo tá aqui, tá trabalhando, a gente fica, assim, às vezes até com, assim, dó, né? Ô, fulano, Uhum. porque às vezes, igual a gente posta o vídeo aí, manda mensagem lá no direct, ô, tô parado, tá? Mas, infelizmente, eu também trabalho pros outros, né? Então, assim, eu dou graça por isso, né? Ter um serviço, mas às vezes as pessoas pensam que a gente, assim, já é patrão, pega serviço por conta, né? Mas na verdade a gente trabalha para outras pessoas também, assim, e quando precisa, o patrão fala, ô, amanhã eu vou precisar de gente. Então, assim, a gente, se conhece alguém, tá parado, pega e chama, né? Mas não é, a gente não pode estar prometendo nada para as pessoas aqui, né? Sim, é verdade. Da cultura aí dos americanos, o que mais surpreendeu? Você estranhou da cultura americana, o jeito americano, essa forma aí a forma de contratação? Me fala aí, porque no Brasil a gente sabe que todo mundo corre atrás de uma CLT, uma carteira assinada, que você tem ali seus benefícios da CLT. Como foi isso para você? Você estranhou muito? Como que você acha essa forma aí do americano? Olha, aqui é que negócio para nós que é imigrante, né? Você trabalhou, você tem dinheiro. Se não trabalhou, você não tem dinheiro. E aqui as contas vêm, né? Você trabalhando, assim, eu tenho um compromisso igual
pago aluguel aqui de quarto, né? Então, assim, todo mês tem que pagar o aluguel. Tá. Então, é que negócio, aqui não tem nada disso para nós que é imigrante, né? Assim, o que você tem aqui é o seu pagamento de dia, tá? E é esse negócio, né? É assim, na parte que a gente se vê pelo lado negativo, né? Porque, quer dizer, se você ficar um dia parado aqui, você já perdeu aquele dia ali, e você pode ter certeza que vai fazer falta. Aham. Mas aqui você, igual assim, consegue tirar a carteira de motorista, eu já tenho a minha própria carteira, né? Minha drive license, e você consegue, igual abre conta em banco normal, consegue fazer muita coisa, né? Mas, sim, questão de trabalho, essas coisas, você depende muito do social, né? Tá. Então, assim, se você for para trabalhar numa companhia americana, você vai ter que ter um social, um perto de trabalho, né? Então, assim, a Ok. gente não tem, né? Então, assim, aí tem que aguentar, igual que fala, que é o serviço, né, de construção, essas coisas que a gente faz aí, né? E você sofreu aí sentiu algum preconceito? Já passou por isso, por ser brasileiro ou por ser imigrante? Não, até eu mesmo, eu próprio não. Sim, começo que a gente, sim, quando às vezes um americano vem, às vezes conversar, mesmo na obra, né, fala, perguntar alguma coisa, e às vezes, você, como não sabe inglês, né, você pede desculpa ali, fala que não sabe falar inglês, sim, ele deixa para lá, e se tem, igual meu patrão, fala o inglês fluente, quando tá perto, a gente pede, chama ele, né, conversa, mas assim, que a gente, pelo menos que a gente, até hoje, sim, preconceito, essas coisas, nunca passei por isso, não. Igual eu falo, eu acho que o americano, ele, é, como que fala a palavra? É, ele é assim, eles é mais no canto deles ali, né? Tá. Aham, são mais reservados, né? Mais reservado ali, né? Igual assim, mais assim, onde você chega, em qualquer lugar que você chega aqui, igual você vê, é bom dia, boa tarde, boa noite, e até um simples gesto, igual você vai no mercado, num trem, você é de porta, aqui eu já tenho o costume das pessoas passar, se está vindo alguém, você segura a porta para a pessoa passar, por educação, e infelizmente no Brasil a gente não vê isso, né? Igual você vai num banco, às vezes, a porta fechada, a pessoa abre a porta para você. Então, assim, muitas coisas aqui a gente, assim, a gente acha bem diferente do Brasil mesmo, assim. Ouvindo isso daí, você quebra muitos paradigmas que você vê muitas pessoas falando ainda que, eu vou lá, já ouvi muito, vou para os Estados Unidos e para sofrer preconceito, para poder sofrer racismo e tal, eu vou ficar no meu país, porque lá o pessoal, eles são, né, eles não gostam de imigrante, e você falando isso aí derruba um pouco, né, porque não é generalizado, né, cara? É, igual eu falo, não é eu, né? Eu falo de mim, né? Eu, pelo menos, até hoje eu não passei por isso, né? A gente, às vezes alguém comenta, fala, pode acontecer, né? Assim, como a mesma coisa que no Brasil que acontece, as coisas que a gente não pode também julgar todas as pessoas também, né? Porque nem todo mundo é igual a uma outra, mas eu, particularmente, nunca passei por isso. Pelo contrário, eu me sinto bem acolhido nesse país. E, sim, e sou bem grato por isso. Uhum. E, igual fala, o que falta é a língua, né? Porque se você saber falar inglês, então você vai desenvolver bem mais. Você vai ficar no meio dos Tá. americanos bem mais, né? Porque Uhum. você vai saber dialogar. Como você não sabe, então, assim, às vezes a pessoa vem conversar com você não sabe falar inglês, então, quer dizer, a pessoa não vai conversar com você se você não sabe. E Sim, outra coisa, o americano não é obrigado a falar o português, a gente que é obrigado a falar o inglês. A gente está no país deles. é Então, a gente, verdade. Sim. a gente é um imigrante aqui, na verdade. A Uhum. mesma coisa quando pega o americano vai no Brasil passear, então, assim, quer dizer, eles não sabem falar português, então a pessoa, se não souber, vai ficar perdida também. É verdade, sim, sim. Entendeu? Mas nessa parte minha aí, sim, até hoje, sim, eu não vejo negativo nessa parte, não. Claro que pode ter, né? Mas comigo até hoje, eu só, igual eu falo, sou grato, só tenho somente agradecer. Uhum. E através deles, a gente tem trabalho, né? Porque se não fosse os americanos, a gente ia trabalhar como?
Sim, é verdade, porque eles que dão a fonte lá, né? Não é, porque é eles que passam serviço para nós, para os patrões, Sim, né? sim, é Então, assim, verdade. então, quer dizer, se fosse todo mundo contra mesmo, essas coisas que o pessoal fala mesmo, então, assim, não daria nem serviço para o brasileiro. Sim, sim, para o imigrante no geral, né? É, para o imigrante, é. Ah, vem cá, você acha que. E o custo de vida aí, cara? Você morava no Brasil aí, trabalhava de motorista e tal, você ganhava seu saláriozinho lá e você se mantia, né? Você mantia, você comprava umas coisas. Faz a comparação agora do que você. O seu custo de vida no Brasil, o seu custo de vida agora. Olha, que negócio, né? O custo de vida aqui, assim, é bem mais caro, né? Porque, igual pra você ver, eu, num quarto, né? Eu pago um aluguel de um quarto, mas igual eu falei, tem acesso à cozinha, as coisas tudo inteira da casa, né? É, e hoje, onde que eu moro, eu pago US$ 800 pelo aluguel. Tá. Então, assim, hoje, se você for me explicar US$ 800 por 5, né? O dólar tá mais de 5, né? Uhum, Então, assim, a pessoa fala, nossa, 3 mil, 4 mil num quarto. Então, uhum. assim, você é doido da cabeça pagar isso, mas eu tô vivendo aqui, né? Você ganha E, em dólar e gasta em dólar. é, Fosse eu pagar isso aqui no Brasil R$ 800 num quarto. é a mesma coisa, né? Em Oca o povo faz muita comparação nisso, né? Mas a gente não Uhum. compara, porque a gente ganha e gasta em dólar. Então a gente tem Sim, que sim, sim. pensar como dólar. Essa conversão só se você estivesse recebendo dinheiro do Brasil em real para poder converter, né? Isso, Aí a única coisa que nós converte aqui é falar assim, tem que mandar quanto, vou mandar quantos pro Brasil, vai dar quantos em reais, né? Que aí sim você converte para ver quantos que sim, vai sim, dar aí, sim. né? Mas saber Mas em quanto questão também de vai gasto mandar, né? aqui, é Uhum. que a gente fala, né? Você vai no mercado, até no próprio mercado brasileiro, você compra um pacote de arroz por US$ 13. Olha, Você pega R$ 13 aí no Brasil e vai comprar um pacote de 5 quilos, ver se você compra. isso aí é dez Entendeu? por cento do valor. Você vai num posto de gasolina abastecer o carro, que é por galão, né? Não é por litro. Um litro tem 3 litros e 600, eu acho. Sei, Aham. 600. Você vai pagar lá, hoje, em média, tá 3,50, 3,70 o galão, né? Então você Uhum. pega R$ 3,70, 3,70 e compra um litro de gasolina no Brasil. Não, não compra. Então, daria para comprar nem, não compra nem 1 litro de Não gasolina no compra nem um Brasil. litro. Então, Aham. ontem mesmo, o tanque do meu carro estava vazio e fui no posto encher, né? Assim, estava na reserva, fui completar o tanque. Eu gastei 55, não, 55 não, perdão, US$ 47 para Olha encher um aí, tanque. cara. Deu 13 galões e um pouquinho. Então, se você multiplicar 13 galões por 3,600, dá para, vamos pôr 40 e poucos litros também, mesma coisa que no Brasil. Uhum. Então, no Brasil, para você encher um tanque é R$ 300, 200 e Tá que pouco. vamos pôr aí $1 o litro, né, da gasolina. Praticamente. Então, assim, a única conversão do dinheiro para a gente que mora aqui é questão de mandar o dinheiro, sim, né? Sim, Aí a sim. gente faz, mas em questão de gasto, sim, igual eu falo, você paga US$ 800 num quarto, é caro, é caro. Sim. Mas, por exemplo, você vai alugar uma casa aqui de 2 quartos, mais ou menos, tá caro, o aluguel tá caro aqui, você vai pagar 1.800, US$ 2.000 na casa Sim. de 2 quartos, pra você ter. Então, assim, para eu, assim, é ruim, né? Que a gente acaba perdendo a privacidade um pouco, né? Quando você mora em casa compartilhada, essas coisas, né? Sim, você tem que seguir o que a pessoa ali, responsável da casa, pede, né? Mas a gente, assim, vai aguentando aí, né? Igual assim, pessoal brasileiro aqui também, muita gente boa também, então não tem nada que reclamar. E é isso aí, a gente gasta o que ganha, né? E Mas aí, assim, se for comparar o que eu ganho, o que eu ganhava no Brasil, por mais que o gasto é mais aqui, minha vida está sendo bem melhor do que quando eu morar no Brasil, ganhava como real, essas coisas, né? Porque, não sei se você sabe aí, nossa, assim, até hoje, né? A profissão, assim, uma das profissões mais valorizadas no Brasil que tem, é um motorista rodoviário de ônibus. A responsabilidade é grande ali, você tem que sim, ter sim. ali, e infelizmente muitas empresas aí não vê essa questão. Uhum, Então, sim. E hoje em dia mudou alguns. Conheço pessoas que trabalham como motorista rodoviário, que trabalham contrato intermitente, né? O cara vai trabalhar, não
não é fixo, né? O cara trabalha... Faz o contrato ali, né, de 3 meses ali, às vezes, assim, porque não tá no pico, né, às vezes é uma época que tá meio fraca, essas coisas, né, aí quando vai entrar o pico ali de férias, essas coisas, eles fazem um contrato ali de 3 meses ali, né, no caso, que é a experiência, né, se vê que o movimento caiu, quer dizer, aí dispensa, né, se o movimento continua bom, assim, às vezes pode até fixar a pessoa, né, e é o que eu falo aqui, igual comparação de salário que a gente fala, né? Igual o que a gente ganhava e ganha aqui, vamos pôr aí que dá uma semana de serviço minha é o que eu ganhava aí no caso, o salário do mês, entendeu? Mas igual eu falo, aqui você gasta em dólar, então assim, então não é porque uma semana de trabalho é o que eu ganho aí que, nossa, então ganha bem, né? Mas eu tenho meus gastos aqui também, né? Sim, é lógico, você tem aí, você tem... vamos lá, você falou que contar com um carrinho aí. Quanto você pagou no seu carro? Meu carro eu paguei ele US$ 11.000. Ele 11 mil. é um Maribu, né? Maribu da Chevrolet. Aí Maribondo, aham. no Brasil já teve dele, mas acho que saiu de linha já faz Sim. tempo. Aí quanto tempo aí de América chegou com US$ 100? Com quanto tempo de América você comprou o seu carro? Eu vim comprar meu carro em março agora, desse ano, né? Comprei. Sim, quando você chega, na verdade, assim, há duas coisas que as pessoas falam que você não pode ficar sem aqui na América, é verdade, que é o telefone, né? Que é questão de serviço, que Uhum. correr atrás de serviço e carro, né? Mas, igual eu falo, muitas pessoas que me ajudou, inclusive meu patrão mesmo, depois que eu fiquei fixo com ele, não tinha carro, esse trem, ele deixava, no final de semana, deixava a caminhonete dele comigo, cada empresa comigo, e então, assim, a gente tem que agradecer essas pessoas também que ajudam, né? Essa pessoa que me recebeu aqui também, assim, que a gente é grato o resto da vida, né? Então, assim, e o carro meu, esse carro meu, eu vim comprar ele em março agora, e a gente, sim, comprou, é que a gente fala, né? Comprou pela boca, né? É, não financiou, financiamento, você não paga Legal, na tanto palavra, legal. na palavra, né? É difícil de encontrar aqui, hoje também não tem isso aqui também. É por isso que eu te falo, em 1.000 pessoas aí, você encontra uma pessoa que ainda confia na gente, né? E eu comprei em março, dei uma entrada para estar comprando ele, para a pessoa, pago ele, mas agora mês que vem também eu já quito ele também. Então, quer dizer, você pensar aí US$ 11.000, você pagar vamos pôr aí 5 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses, pagar um carro de 11 mil também, para nós aqui é muito dinheiro, né? Mas, assim, aqui tem os consórcios que a gente fala, né? Que é um mês que você está juntando dinheiro, né? Você paga um consórcio ali, você pega o dinheiro todo amontoado, né? Sim, sim. Então, é um financiamento que a gente fala, mas é um mês que você está juntando dinheiro, né? Porque aí, pelo Aham. menos, você tem aquela obrigação de pagar toda semana, nossa semanal, e quando chega a sua vez ali, você pega o dinheiro tudo amontoado ali, que a gente fala. Mas, assim, hoje em dia, se for pensar bem, um carro desse no Brasil, que eu até olhei assim, o preço mais ou menos que tem aí, está em torno de 60, 70 mil reais. Isso. E eu estando aí como motorista, assim, eu não teria condição de ter um carro desse. Meu carro, um carro, banco de couro, teto solar, Sim. kit multimídia no volante, essas coisas. Então, assim, um carro sedã, né? Ele está bem Sim. conservado. E eu acho que no Brasil eu não teria condição de ter um carro desse, né? E aí, que conselho você daria aí hoje em dia para o imigrante? O cara quer ir para a América, que conselho você daria? O que você fez que você faria diferente? Olha, sim, é que a gente fala é o seguinte, né? Se tem um sonho, tem que batalhar porque ele sonha, né? Muitas pessoas vão ser contra, vão falar, não, mas assim, se você vê que é pro seu bem, se você quer aqui, você tem que correr atrás. Eu cheguei, corri atrás do meu sonho, vim, sim, errado, né? A gente fala, eu reconheço isso, né? Que a gente veio errado. Mas, assim, a única coisa que eu arrependo às vezes é de ser imigrante, né? De estar aqui ilegal, né? Porque às vezes acaba dificultando mais um pouco futuramente.
Mas eu, sim, em outras questões não arrependo, mas sim, também eu não posso aconselhar a pessoa a vir ilegal também, né? Então, assim, cada um tem que fazer o que seu coração, sem influência de ninguém, né? A minha parte que eu acho ruim é de ser imigrante aqui nesse país, né? Mas, tirando isso, mas também eu não vou aconselhar, não, você não deu certo tirar o visto, você vem ilegal. Não, eu não, cada um vê os seus problemas, sabe as consequências que vai enfrentar. Não é porque eu vim de um jeito, eu não tive problema durante a minha viagem, que a pessoa também não vai ter, mas assim, aí vai da pessoa, né? Mas se tem um sonho, seja o sonho que for, tem que correr atrás, jamais desistir, por mais difícil que seja. Sim. Legal, então você não se arrepende? Não, a minha parte de arrependimento é ser imigrante. Hoje, às vezes, por exemplo, for para pensar, né? Podia ter esperado, tentar tirar do visto, tentar tirar o visto de novo, essas coisas, né? A gente pensa isso. Mas assim, não volta atrás, o tempo não volta atrás, né? E agora a gente tem as cortes que a gente tem que responder, né? A apresentação, a corte. E agora tem que esperar os julgamentos, os processos, para ver o que vai decorrer dentro desse processo, né? E, nossa, é mais gasto que a gente tem que arrumar advogado para defender. Então, assim, nós imigrantes que, assim, você tem que gastar dinheiro, né? Porque você vai pagar um advogado aqui, você vai gastar 6, 7 mil dólares com um advogado, 4 mil, né? Depende do seu processo. E o seu processo, você não é processo garantido, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que gastar, né? Porque a gente quer ficar, né? Então, a gente tem que... Já fiz 2 apresentações na corte, né? E essas apresentações mesmo é tipo um apontamento que a gente faz, só para termos de comparecimento, você está comparecendo. E agora, ano que vem, a gente tem a primeira corte mesmo, que é o primeiro julgamento que a gente fala, né? E vamos ver o que decorrer desse julgamento, o que vai acontecer, né? Legal, cara. E agora fala o seguinte, manda um abraço aí pros amigos aí, os familiares que eram no Brasil, pô. Igual eu falo, tem que agradecer, né, as pessoas aí que apoiam, né? Por mais que a gente, às vezes, tenha ali pessoas que são contra até hoje, né? Às vezes, sim, não é que a gente é melhor que ninguém, né? Porque a gente escolheu, eu tive a opção de viver uma vida diferente. Então, assim, a gente sai do nosso lar ali, sai do nosso cantinho ali, né? E hoje eu sou feliz aqui. Muitos me perguntam, você não tem saudade do Brasil? Não. Do Brasil, sim, eu sou brasileiro, mas do Brasil eu não sinto saudade, a gente sente saudade da família. Então, assim, pelo que o Brasil, a gente vê as notícias, né? Aqui não tem nem muito tempo da gente ver televisão, tem televisão aqui no quarto, aqui, essas coisas, mas, assim, não tem tempo, muito tempo, mas a gente tem saudade, eu, particularmente, tenho saudade da família, da mãe, do meu pai, dos meus 3 sobrinhos pequenos ali, que eu ligo praticamente todo dia ali para estar conversando com eles um pouquinho ali. Mas que dia você vai vir embora, tia? A tia não sabe, né? Então, assim, é um trem que você não sabe quando vai acontecer, o que vai acontecer no decorrer do tempo. E, igual eu falei, Deus coloca as pessoas na nossa vida aí, que são umas pessoas maravilhosas aí, para ficar na amizade. A gente realmente tem umas amizades verdadeiras aqui, que às vezes preenche essa falta da família que você sente, né? Porque às vezes quando a pessoa tem documento, né, igual, vou para o Brasil, igual a pessoa vem do Brasil para cá, igual a gente não tem essa opção, né? A gente é um imigrante aqui, tá aqui, se sai do país, quer dizer, se sai do país não volta. Sim. Mas assim, com esse amor dessas pessoas, dessas amizades que a gente tem verdadeiro, acaba preenchendo um pouquinho a falta da família que a gente sente aí no Brasil aí. Mas igual eu falo, sou brasileiro, com muito orgulho, mas assim, infelizmente o Brasil, assim, não está nas boas qualidades, né, de vida, e não é só eu que falo aí, a gente vê para todo lado aí, em jornal, e a gente vai levando a vida aqui até o Pai Maior Celestial permitir que a gente fique levando essa vida, porque eu entrego minha vida para Ele, né, porque, quando você vai vir embora, eu não sei, eu coloco na mão de Deus, a hora que Ele vê que chegou, não, tá na hora de voltar, vamos embora voltar, então assim, o que você coloca na mão de Deus, Ele caminha os caminhos certos para você. Sim, verdade. Cara, agora fala aí, qual é o seu canal aí, pro pessoal te seguir aí no Instagram? Qual que é o nome? Olha, meu canal no Instagram aí é
M Martins Aurélio, né? A gente coloca aí vídeos do dia a dia da gente aí, a gente, assim, às vezes não é de falar muito, né? Coloca mais sobre o trabalho, essas coisas, a gente trabalhando, igual eu falei, cada dia você pega um trabalho diferente, cada dia você está num lugar diferente aí, então a gente está postando aí, às vezes a gente coloca algumas coisas, a cultura daqui, o jeito de ser, preço de mercado, assim, dá muita diferença, porque pessoas às vezes gostam de saber, que preço que tá isso daí, que preço tá isso, tá compensando, então a gente posta aí, né? Mas aí tá Martins Aurélio aí no Instagram aí, assim, agradeço aí, quem quiser seguir lá. Eu tenho uma coisa comigo, porque, assim, muitas pessoas que você vê aí, que tem canal no Instagram, principalmente no Instagram, né? Muitas pessoas quer que você só segue ela, né? Então, assim, às vezes uma pessoa mais famosa aí, tem lá 4 mil, 5, vamos pôr lá, tô pondo baixo, 4 mil, 5 mil seguidores, vai ver quanto seguidor que a pessoa tá seguindo, assim, a pessoa tá seguindo lá só os conhecidos mesmo, né? E eu não tenho isso comigo, eu falo, as pessoas que me seguem no Instagram, eu sigo as pessoas de volta. Se a pessoa entrar no meu Instagram hoje, vai ver que eu sigo mais pessoas do que pessoas que me seguem. Então, assim, eu tenho isso comigo, né? Se a pessoa me seguiu, por que eu não vou seguir a pessoa de volta? Entendeu? Então, assim, não tem o meu... É coisinha simples que a gente posta do dia a dia mesmo, né? Às vezes, sim, a gente tem um pouquinho de vergonha de falar essas coisas, às vezes não fala, sai mais um vídeo ali, então, assim, mas é bem bacana os conteúdos que a gente posta ali, e quem quiser seguir lá, pode deixar o like lá, que eu vou estar seguindo novamente aí, agradeço aí pelo convite que você fez aí, né, porque, assim, se o meu canal chegou até você, né, então, assim, você chegando em mais pessoas, né, acho que a gente falou no começo aí, na sua abertura, né, tem muitas visualizações, mas poucas pessoas seguem, né, igual a média no Instagram, por mês hoje, a gente tem aquele painel que a gente acompanha, 10 mil a 12 mil pessoas por mês que visitam o Instagram, a sua página, e sim, muitas pessoas visitando, mas poucas pessoas seguindo, né? Então dá aquele apoio, né? Então, assim, curte, né? Like, por mais, vamos seguir lá, tanto no meu canal como no seu canal, para chegar em mais pessoas aí, e a gente só fica agradecido por isso aí. Verdade, eu que agradeço aí você ter aceitado o convite prontamente, fiz o convite, você já aceitou na hora, muito legal e muito obrigado mesmo, foi um prazer falar contigo, te conhecer, vamos manter esse contato aí, vou pedir para você fotos, se você quer foto da sua viagem, foto você chegando na América, você dirigindo um ônibus lá no Brasil, manda que eu coloco no final do vídeo. Bacana. Aí, ó, a gente, igual fala, né, brasileiro, tem a bandeira do Brasil lá no fundinho lá, do quarto lá, não sei se tá vendo, né, porque, olha lá. E tem as fotos da família, né, que a gente porta-retrato, que a gente tem aqui, fica recordação, né? Tá longe, mas assim, a recordação e esse agradeço aí, vou te mandar aí as fotos aí, as coisas, e igual eu te falo, obrigado aí pelo convite aí, a gente fica meio tímido assim, né, não é muito de câmera, né, mas agradeço de coração aí, as pessoas que assistiram o nosso vídeo aí, curte minha página, segue a sua página, e que possa chegar em mais pessoas aí, que só tem em mente agradecer mesmo. Eu vou deixar a descrição do vídeo dele, na descrição do vídeo, vou deixar o Instagram dele aí, pessoal, para vocês poderem seguir ele também, tá bom? Querido, Marco, muito obrigado, cara, por ter participado, adorei sua história, muito esclarecedora, muitas novidades aí sobre o trajeto, e fica com Deus aí, muito obrigado, viu? Amém, fica com Deus aí também, um abração aí a todos aí que tá assistindo na nossa página aí, né, assistiu a nossa entrevista, e é aquela frase que a gente deixa, né, se você tem um sonho, vai em busca do seu sonho, por mais que as pessoas às vezes falem que você não tem condição, que você não vai conseguir, põe em mente, põe no seu coração, conversa com Deus e vai em busca. Às vezes não vai dar certo da primeira, da segunda, da terceira, mas pode ter certeza, se for uma coisa pro bem, né, pro seu bem aí, você jamais desistir, por mais que venha as dificuldades da vida aí, sempre tenha o objetivo de conseguir os seus sonhos. É isso aí. Pessoal,
Ayrton Rocha com mais um vídeo aqui maravilhoso no Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau. Um abraço. Não, ele fala, né? Nem que tá no calor aqui. Ó. Primeira travessia, mano. Se botar a mão aí, vai molhar vocês todos, mano. Olha a mão, olha a mão. Vocês passam só no bolso aí, né? Aí, ó, deserto. Como é que é mostrar as coisas pelo deserto, ó. Tem tudo, ó. Sobe essa montanha aí. Olha lá, ó. O que me interessa é outro lado.